Hoje eu vou dar início à instalação do Arch Linux. Eu vou dividir a primeira parte em duas, a instalação e depois a parte gráfica. Porém, eu vou ver se eu consigo postar logo uma atrás da outra, né, para você não ter que ficar esperando. E aí as outras partes eu vou dividir em vídeos menores, aí um cada dia, ok? Porque senão fica um vídeo aí de 40 minutos, tal, não fica legal, né? Fica meio cansativo, ok? A instalação que eu vou fazer aqui com vocês hoje é a do Arch Linux pura. Eu segui o meu processo, eu segui lendo a wiki, tá? Eu peguei muita coisa da wiki, peguei alguns toques que o Eu Sou BN, ele me passou. Eu fui juntando tudo e fiz um tutorialzão que a gente tá fazendo aí na nossa máquina. É o mesmo que eu fiz aqui na minha, ok? Inclusive, eu vou deixar um arquivo de texto para você seguir o passo a passo que eu tô fazendo no vídeo. Você pode ver o vídeo e seguir o arquivo de texto, você pode baixar no celular, abrir, enfim. E é este arquivo aqui, tá? Ele tá com as letras grandes aqui e tal, mas é todo o passo a passo que eu vou fazer aqui. Esse tutorial foi baseado na wiki. A wiki tá logo no começo ali, o endereço tá logo na primeira linha desse tutorial. Umas coisas que eu não coloquei no tutorial, que tá aqui, que eu acho que, né, não precisa. Pré-instalação, obter uma imagem de instalação, ou seja, obter a ISO, tá? Você vai clicar aqui, ó, visite a página de download, ela vai abrir aqui. Você pode baixar aqui, ó, tem o Mirror's List, tem o Magnet Link. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você escolher um aplicativo e aí você vai baixar com o seu arquivo, né, de torrent. Tem o torrent em si para você baixar e se você rolar aqui mais para baixo, ele tem os Mirrors para você baixar. Tem do Brasil aqui, porém os dois primeiros, o archlinux.br.com.br, eles não funcionam. Eu baixei a minha desse c3wcl.ufpr, que é da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná. Você vai baixar esse primeiro. Quando você clicar ali no link, ele vai te direcionar para essa outra página. Aqui é o repositório, né, do Arch Linux. E aí você pode vir aqui e baixar essa primeira. Eles são 861 megas. Depois que você baixar, eu creio, suponho aqui que você sabe criar um pendrive bootável, tá? O foco desse vídeo não é esse. O foco é a instalação do Arch, que já é um negócio um pouco chato. Então, eu não vou ficar ensinando aqui criar pendrive bootável. No canal, só uma dica, no canal tem um vídeo que eu mostro com o Ventoy. O Ventoy é uma ferramenta muito boa e você pode colocar no seu pendrive o Ventoy e você só joga a ISO lá dentro, o Ventoy faz todo o trabalho de botar essa ISO, ok? Quando você quiser trocar de ISO, é só você apagar aquela ISO e colocar outra, dependendo do tamanho do seu pendrive. É um sistema muito bacana. Eu vou deixar um vídeo passando aqui no card para você estar conferindo. Depois que você criou o seu pendrive bootável, ele vai começar aqui com o tutorial em si. E aí, nós vamos começar com o nosso. Eu vou estar fazendo numa máquina virtual porque eu não tenho 2 PC, né? Eu não tenho canal, não tenho essas condições ainda. Então, nós vamos fazer em máquina virtual. E supondo, né, que você saiba da boot no seu PC, acho que todo mundo vai saber da boot no PC, é só espentar o pendrive lá, aperta F11, dependendo das qual BIOS que você está utilizando. Enfim, dá boot no pendrive bootável e aí ele vai aparecer esta tela aqui. Se você tiver com a sua máquina em Legacy, ele vai aparecer boot ali, ou vai aparecer Legacy, tá? Como eu tô com a minha máquina em UEFI, ele tá aparecendo UEFI. Ele tem 6 opções, mas eu vou ser sincero, eu só explorei uma que eu fiz a instalação e pronto, acabou. E é a primeira, ok? Eu acho que as outras ali é pra coisa de copy memória, RAM, special, alguma coisa de rápido, enfim, não vou ficar entrando muito em detalhe aí, eu também nem pesquisei muito sobre isso. A primeira opção, você vai dar Enter e aí ela vai começar a carregar o Live CD, começar a carregar aí os módulos, tal, montar o que tem que montar. Carregou o nosso Live CD. Cara, que é isso? Muitas pessoas vão estar esperando uma interface gráfica. Não, o Arch Linux, é por isso que ele tem a fama de ser chato. O Arch Linux ele vai vir em modo texto. Esse é o Live CD do Arch Linux. É modo texto mesmo. E aí nós vamos começar fazendo essa instalação. Prepara o café aí, prepara a garrafa de água que demora. Bom, a wiki, o
que que ela fala pra gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar os layouts de teclado. Por exemplo, ele vem no padrão inglês, americano. Se você apertar o C cedilha, por exemplo, se você tiver um teclado PTBR ABNT2, o C cedilha ele vai estar com ponto e vírgula. E eu quero trocar isso. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar e depois eu vou mostrar um outro macete. Você vai dar um load case, você pode até apertar o tab que ele vai completando e você vai pôr BR, menos ABNT. Você pode parar aqui. Se o seu for ABNT 2, você pode pôr um 2 e dar um Enter. Agora eu tenho o meu C cedilha. Pronto, meu teclado tá bonitinho aqui. E aí na Wiki também ela fala algumas coisas de fontes. Se você quiser trocar as fontes, isso tá no meu tutorial. Mas eu não vou mostrar aqui porque eu acho que não tem necessidade de você estar trocando fontes nesse exato momento, né? Você pode trocar isso depois com uma interface gráfica. Nós vamos definir o idioma da live, tá? Porque se você der um nano, por exemplo, aqui, ó, ele tá todo em inglês. Então, eu quero colocar português do Brasil na minha instalação. Para mim fazer a instalação aí, tudo legalzinho. O que que nós vamos fazer? Nós temos que entrar em nano e vamos editar o arquivo etc locale, /etc/locale. Ó, ele tem o locale.gen. Nós vamos entrar nesse arquivo. Você vai ter que rolar até lá embaixo, até a letra P ou qual idioma você queira. Ó, tem vários aqui, ó. AR, eu não sei o que é isso aí não. Tem o E aqui, que vai ter o ES, ó, o EN, que é em inglês, ENUS, né? Olha lá, ENUS, que é o padrão americano, linguagem americana. Nós vamos lá pro P. Você vai rolar até lá embaixo, lá, ó, pronto. MNOP. Nós temos que descomentar este cara aqui, ó. ptbr.utf-8 espaço utf-8. Então você vai apertar o delete, ó, descomenta ele e aí você vai dar um Ctrl X, vai apertar Y porque está em inglês e vai dar um Enter. Depois de feito isso, nós precisamos gerar esse locale gen. Nós vamos pôr um locale menos gen. E aí, ó, ele vai gerar, ele vai ver ó, nós temos duas linguagens. Só que nós queremos a PTBR, ele já carregou as duas. Nós queremos a PTBR, então nós vamos exportar. Nós vamos dar um export. E agora, fique muito atento aqui para o que é maiúsculo e é minúsculo. No meu tutorial tá tudo bonitinho, ok? O lang é maiúsculo, lang igual a pt minúsculo, underline, br maiúsculo, ponto utf maiúsculo, menos 8. Exportou. Vou dar um nano aqui, ó. Pronto, já tá tudo em português, tá? Então a instalação nossa vai ser toda em português do Brasil. Bem bacana para ficar melhor o entendimento, né? Depois, nós vamos verificar o modo de instalação. Eu acho isso desnecessário, mas caso você não saiba, porque quando você dá boot no Live CD, quando você dá boot, né, na ISO aí e tal, num pendrive, ele já te mostra lá que você tá em UEFI. Mas, eu não tenho certeza. Eu vou dar um ls/sys /pinware /efi efivars, esse cara aqui, ó, é efivars. E aí você vai dar um enter. E aí o que a Wiki fala? Ela fala que se o comando mostrar o diretório sem erro, que é que nem o meu aqui, ó, isso aqui não é erro, ele tá mostrando tudo que tem nesse diretório. Então, o sistema foi inicializado em modo UEFI. Se o diretório não existir, é porque ele foi inicializado no modo Legacy, no modo BIOS. E se você não tá no que você quer, você tem que entrar lá na BIOS e modificar. Também não vou entrar em detalhes aqui, eu suponho que você já conheça sobre isso. Eu sei que a minha tá em um UEFI, eu já sabia desde o começo, né? Mas enfim, a próxima parte nós temos que conectar a internet. Porém, quem tá com cabo de rede conectado, ela já tá conectado. Mas para você ter certeza, é só você dar um IP espaço link e ele vai te dar aqui, ó, lá no 2 em NP1S0, ele tá dizendo ali, ó, state WAP. Modo default. Então ele está dizendo que a minha placa de rede sumiu. O que você pode fazer também? Você pode dar um ping espaço menos C3. Eu vou mandar 3 pacotes pro... Pode ser aqui, ó, archlinux.org. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá, pronto. Ele tá pingando lá no site do Arch Linux. Ele mandou 3 pacotes, recebeu 3 pacotes, tudo certo. Eu tô no notebook com wireless, né? Wi-Fi. Tem um jeito aqui, mas eu não vou poder estar mostrando a risca para você. Eu vou te dar os caminhos
para você fazer aí no seu, ok? Mas eu aconselho, se você tiver um cabo de rede, a melhor coisa, tá? Para você fazer uma instalação que ele vai pegar coisas da internet, é você conectar na rede, ok? Com cabo. É a melhor coisa, mas se não tem, então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai dar um RF kill, dá esse cara aí, não tem problema, dá um RF kill, ele vai matar alguns processos, e aí você vai dar um IWCTL. Quando você, ele vai entrar na interface. Nós precisamos saber qual é o seu drive de rede, a sua placa de wireless, no caso. Então você vai dar um station list, tá? Você pode dar no tab que ele vai completar. Scan. Aqui ele ia te mostrar a sua interface de rede. Por exemplo, WLAN 0. A mais comum é essa, WLAN 0. É a mais comum, mas possa ser que a sua seja diferente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dar um station, espaço WLAN 0, ou aqui aparecer no seu, e vai dar um scan. Aqui ele ia te mostrar a listagem de rede Wi-Fi. Você iria pegar a sua aqui, dá um seta para cima, tira o scan e coloca connect com 2 N's, connect, o nome da sua rede, por exemplo, casa 01, tá? O meu Wi-Fi aqui. E aí você ia dar um enter, ele ia pedir a senha do Wi-Fi, você digitaria a senha e pronto. E aí ele ia conectar, você pode dar um ping lá e ver se deu certo, ok? Depois disso você pode dar um exit aqui. Opa, tá errado. Não, ele saiu. Dá um exit que ele sai da interface ali. E aí você pode dar um ping lá no archlinux.org para ver se tá pingando, se sua conexão de internet está funcionando. Depois disso, nós vamos atualizar o relógio, mas o meu aqui nunca atualiza, ele vai atualizar lá em outra parte que nós estamos falando, mas eu vou seguir aqui só para você ter um conhecimento. Se você der um date, ele vai te dar a sua hora, 6h36, a minha hora aqui agora é 15h36, né? Então tá errado, mas eu nunca consigo arrumar nesse momento, eu consigo arrumar em outro. Você vai dar um time date CTL 7 menos NTP espaço truer. Pronto, ele teoricamente era para ele ter arrumado, só que ele não arrumou. Mas, enfim, vamos verificar se o serviço tá ativo. Eu vou dar um time date status. Tá ativo, mas a hora ainda não tá certa. Nós vamos arrumar a hora em um outro momento. Fica frio. Aguarda aí que nós vamos mudar. Tem coisas que é aqui mais importante do que a hora, ok? E mais complicado. Agora nós vamos fazer o particionamento de disco. É uma hora muito importante, tá? E você tem que ter muita atenção. Caso você tenha 2 HD, caso você tenha uma partição e você tem arquivos lá. Então, essa hora é a hora mais importante. Eu acho que é uma hora das horas mais críticas, que você tem que prestar muito atenção, ok? Então, vamos lá. A Wiki fala que quando reconhecido pelo sistema Live, né, pelo Live CD, discos são atribuídos a um dispositivo de bloco, tal como /dev /SDA. Se você tiver 2 HD, o primeiro vai ser SDA, o segundo vai ser SDB e assim por diante. Se você tiver SSD NVMe, que é aqueles pequenininhos que parecem memória, ele vai estar como /dev /NVMe0N1. Bem diferente. Tem outros que é /dev /MNCBLK0. Esses eu nunca vi. Nós podemos utilizar o fdisk, eu vou mostrar para vocês, fdisk-L, ele vai listar, como eu estou numa máquina virtual, ele está me mostrando ali o VDA, vê como que aqui ele já está mostrando para mim diferente, porque eu não estou no VirtualBox, eu estou no QEMU, tá? No VirtManager ele mostra diferente. Então ele tá /dev /VDA. 50 GB eu coloquei aqui para nós fazer os esquemas aqui. Eu tenho também o LSB, que eu acho mais interessante, LK, para identificar, Ele tá mostrando ali, VDA e tal, mas depois que a gente começar a particionar, eu vou te mostrar como ele mostra bem mais bonitinho, ok? Então, nós vamos pegar o primeiro HD que vamos utilizar e vamos começar a particionar o disco. Nós podemos particionar com gparted,
FDisk, entre outros. Eu gosto de fazer isso aqui no modo texto com os CFDisks. E aí você tem que pegar a sua partição, que no caso, o seu HD, né? No caso o meu é /dev /PDA. E aí no seu pode ser NVMe 0N1, pode ser o SDA, pode ser SDB, toma muito cuidado. Eu vou dar um Enter aqui, ó, pronto. Como eu tô numa máquina virtual e esse HD nunca foi formatado, ele tá me perguntando se eu quero GPT, DOS, SGI ou SAN. Isso aconteceria se você tivesse comprado um HD zero, chegou aí na caixinha e você abriu e jogou ele na máquina. Muitas vezes acontece isso. Mas eu creio que o seu já vai estar formatado, ele não vai te pedir isso. Eu gosto de fazer em GPT. O DOS é o MBR e o GPT é o GPT. Eu vou clicar em GPT, pronto, ele já apareceu. Essa interface aqui para mim é mais intuitiva, mais amigável, o do CFDisk. Nós vamos particionar. Tá vendo que se eu pro lado de cá, assim, ó, para esse lado aqui, ó, bem aqui, chegando aqui na minha mão, nós temos aqui, ó, nós temos um menuzinho ali embaixo, nova, sair, ajuda, gravar e despejar. O que você vai fazer? Você vai criar em nova. Lá embaixo também, lá, ó, ele tá perguntando de quanto eu quero. Eu vou apagar tudo e vou colocar 500M, tá? Que é 500 MB e vai ser a nossa partição para instalar de boot, de Grub, enfim. Eu vou dar um Enter. Pronto, ele já criou lá em cima lá, ó, Linux Swap. Só que eu preciso de mostrar qual o tipo dela. Então eu vou vir aqui, ó, tipo, e vou colocar aqui, ó, sistema Wi-Fi. Se você tivesse em Legacy ou em BIOS, né, modo Legacy, você colocaria BIOS inicialização. Como eu estou em Wi-Fi, eu vou colocar aqui Wi-Fi. Ele já mudou ali para mim. Segunda coisa que nós temos que criar, eu vou selecionar no espaço livre, vou colocar em nova, vou dar um Enter. Aí eu tenho que criar uma partição de swap. Ah, tem aquela coisa, né, que eu tenho tantos GB de memória, RAM, eu preciso colocar tanto de swap. Cara, eu aqui sempre coloco 4 na minha máquina, nunca utiliza, tô feliz da vida, o negócio funciona super bem, com 4 GB. Como eu tô numa máquina virtual, eu vou criar com 2. Vou dar um Enter, eu vou ter que falar qual o tipo desse sistema de arquivo. Eu vou dar um tipo, e aí eu vou vir aqui, ó, Linux Swap. Pronto, ele já me identificou ali como Linux Swap. Vou no espaço livre, vou dar um novo. O que eu preciso fazer agora? A minha partição raiz. Então eu vou apagar esse cara aqui, ó. Eu vou colocar minha partição raiz. Com 20 ele vai sobrar 27. Eu vou colocar 25 na minha partição raiz, 25G, que são 25 GB. Aqui a gente não precisa, só deixar ali Linux sistema de arquivos mesmo. E o meu restante, que é 22 GB, aqui que tá um outro detalhe. Eu vou colocar ela como Homer, porque eu gosto de fazer o meu como Homer separada. Porque se eu precisar formatar, eu formato e a minha Homer, os meus arquivos de configuração, meu Lutris, minha Steam, fica tudo ali, ok? Então, eu vou dar um nova, vou dar Enter, porque eu quero 22.5G. Ah, eu já tenho uma partição home e eu não quero formatá-la. Você nem mexeria aqui. Ela iria aparecer aqui como sistema de arquivo. Quando você colocasse em cima, ela ia te dar informação aqui embaixo, como o sistema de arquivo, ext4, btrfs. Eu já mostro isso para vocês. Então você nem mexeria nela. O meu aqui é muito importante você marcar esse cara aqui, ó, o 1, 2, 3 e 4, quais são? Como o meu eu fiz na sequência, ele então assim, possa ser que no seu é um HD que já tem outras partições, então ele vai ficar bagunçado. Por isso é muito importante você guardar essa numeração. Mas eu vou te dar um outro macete também. Depois que você fez tudo, você tem que vir aqui embaixo e colocar em gravar. Ele vai pedir ali, deseja sim, você digita sim e vai dar um Enter. Quando ele aparecer aquele azulzinho lá, ó, a tabela de partição foi alterada, é porque ele já escreveu tudo que você digitou ali. Você vai em sair, pronto. Se eu der um LSBLK, ó que legal, o LSBLK é bem mais intuitivo também, visualmente. Ele tem ali, ó, SDA1, que é de 500 MB, SDA2 de 2 GB, que é a swap, SDA3, que é a minha raiz, e SDA4, que é a minha home. Você tem que gravar essa numeração, ok? Anota no papel e, enfim, cara, não é feio não, ó, aqui, ó. Ó o que eu faço aqui, ó. Eu tô cheio, a minha mesa aqui é cheia de papel, cara, isso não é feio não. É ser inteligente. Anota aí para não dar ruim para você. O que nós precisamos agora? Nós criamos, né? Nós dimensionamos o HD do que a gente quer. Nós vamos formatar esses caras aqui.
a partição de boot, né? Nós criamos a partição de boot. O que nós vamos dar aqui, ó? Um mkfs ponto. Essa é de boot. Toda de boot, seja ela UEFI ou seja ela de Legacy, nós vamos formatar ela com ponto FAT, no formato FAT. Você vai dar um espaço, vai dar menos, em letra maiúscula vai digitar F32, porque nós queremos formatar ela em FAT 32, ok? Eu deixei uma observação que se você receber uma mensagem Not Enough Clusters for a 32-bit FAT, então reduza o tamanho dos clusters colocando aqui, ó, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó, menos S2, menos S2 ou menos S1. Mas eu creio que você não vai ter esse problema. Eu não tive aqui no meu. E aí nós vamos pegar aqui, ó, /dev /pda. Qual que é a minha de boot? É A1. Por isso que eu falo. Porque você vai formatar. Se você colocar o número errado, você vai formatar a coisa errada. Vou dar um Enter. Pronto, formatou. Qual a segunda coisa? Ele já formatou a minha partição de boot. Eu vou colocar para cima aqui, ó, que eu vou aproveitar esse mesmo comando aqui, ó, mkfs. Eu preciso de formatar a minha partição raiz. Então, você pode pôr ext_for, se quiser, ou pode pôr btrfs. É a que eu estou utilizando, eu me dei super bem com btrfs. Para mim, ela é mais rápida e eu estou curtindo ela. Mas fica a seu critério qual você põe. Tem outras, né? Tem gente que gosta de usar outras. Enfim, clicou aqui, dá um espaço, /dev Agora você vai pôr a partição raiz. Qual que era a minha partição raiz? É a minha 3, né? A de 25 GB ali, ó. Então eu vou colocar VDA3. Vou dar um Enter. Pronto, ele me formatou. Eu vou limpar aqui e vou dar de novo um LSB LK, só para mim ver a sequência ali, não me perder. Vou colocar para cima aqui e eu tenho que formatar também a minha partição Homer, que é a 4. Agora aqui que tá um porém. Se você tá naquele esquema e eu tenho já uma partição home e eu não quero formatar, você não faça isso, senão você vai apagar tudo. Presta atenção. Se você já tem a sua Homer e você quer utilizá-la, você não formata ela. Se você está fazendo a instalação limpa, que é tudo zerado, você vai formatar ela. Pronto, formatei. O que eu preciso agora? Eu vou voltar aqui no meu BLK, tá? Pra gente ficar ali bem legal. Eu preciso inicializar a minha swap. Então você vai dar um mk swap. E aí você vai pôr a partição. A minha swap é a 2, né? Que é de 2 GB. Isso. Então eu vou pôr /dev /vda2. Pronto, a confirmação de espaço, tal, número do rótulo. Ele tá me dando todas as informações ali da swap. Eu vou dar agora aqui, ó, um cfdisk, só para você ver que interessante. Partição 1 tá em UEFI vfat, lá embaixo, lá, ó. Olha lá, é para cá. Olha lá embaixo, lá que você vai ver, ó. Sistema de arquivos vfat, swap, btrfs e btrfs, ok? Vou sair aqui porque é só para mostrar para vocês. E tá tudo formatadinho, bonitinho. Depois, nós precisamos de montar o sistema de arquivos. A partição raiz, você monta ela em MNT. Então, você vai dar um mount /dev /vda. Qual que era a minha partição? Ó, por isso que eu falo, tem que prestar muita atenção. Eu vou vir aqui, ó, no meu... Vou deixar ele aqui de novo, que às vezes a gente esquece. São muita coisa na cabeça. E aí eu vou dar um monte, espaço, /dev /vda. O seu possa ser que seja SDA, NVMe, então enfim, tá? A minha raiz é a minha partição 3. Então eu vou montar ela em /mnt. Dá um Enter, tá montado. Nós precisamos agora montar as outras partições, mas primeiro nós precisamos criar algumas pastas. Então nós vamos dar um mkdir, opa, não sei porque que ele fez isso. Mkdir, eu tenho mania de apertar o tab toda hora, cara. A gente vai dar mkdir /mnt nós vamos criar a nossa Homer agora, Homer. Pronto, criamos. Outra coisa que nós precisamos criar. Eu vou dar uma seta para cima, ele vai voltar, eu vou apagar o Homer. Explicação agora, presta atenção. Se o seu está em modo Legacy, você vai criar uma pasta boot e acabou. Se o seu está em modo UEFI, você vai criar /boot /UEFI. Mas a gente primeiro precisa criar a /boot. Então eu vou dar um Enter, ele criou a minha /boot. Se está em Legacy, acabou aí. Se está em EFI, você vai dar um seta para cima, /EFI. Enter.
Fechou. E no meu caso aqui tá em UEFI. Então, feito isso, nós vamos começar a montar. O que nós vamos dar? Um monte, espaço, barra dev, barra VDA. E aí, nós vamos montar a nossa partição Homer. A minha VDA é a 4. Nós vamos dar um espaço, barra MNT, barra Homer. Montei ela lá. Vou dar um espaço para cima. Vou aproveitar esse cara aqui, ó. Eu vou pegar aqui o 4, eu vou apagar. E aí eu preciso montar a minha partição boot. Então a minha partição boot, ela é 1. Eu vou dar 1 aqui. Vou vir aqui, ó, barra MNT, barra boot, barra UEFI. Porque o meu é UEFI. Se o seu fosse Legacy, você ia parar no boot. Monta esse carinha aí também. Fechou. Montou. Fechou. A gente montou agora. Agora a gente precisa habilitar a nossa swap. O que você vai dar? Um swap on. E nós vamos pegar o caminho da swap, que é a 1. Barra dev, barra s. Opa, o meu é VDA. VDA 1. E vou dar enter. Olha ali no cabeçalho de swap. Pá, tem coisa... Não é o 1, tá? Olha eu errado aqui, ó. Tá vendo? A minha swap é o 2. Agora ele leu, tá vendo? Por isso que às vezes bagunça a cabeça da gente aqui. Vou dar uma limpada aqui. Agora que nós montamos tudo nos seus respectivos lugares, nós precisamos fazer a instalação de alguns pacotes que são necessários. Na verdade, aqui eu entendo como que seja o sistema base para a gente começar a trabalhar nele. Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar o script Packstrap. Esse script já faz parte desse processo, faz parte da ISO, ok? Então, eu vou dar um Packstrap. Vou dar espaço e eu quero instalar isso na onde? Lá na minha raiz que eu tô, no meu sistema que eu tô criando, na minha raiz. A minha raiz tá onde? Tá em barra MNT, que foi onde eu criei. Eu vou dar um espaço e eu vou colocar base, espaço, base, menos devil. Esse devil aqui eu achei interessante colocar, eu faço assim na minha instalação. E nós vamos instalar o kernel. Eu posso instalar um kernel, o kernel Zen, por exemplo? Pode colocar o kernel Zen nessa hora, mas eu não aconselho. Eu faço depois, tá? Eu vou mostrar tudo isso ao longo do processo. Eu vou digitar Linux, que é o kernel. Vou digitar Linux menos firmware. E vou colocar o Linux menos headers. Na Wiki eles não pedem para instalar, mas a gente vai precisar desse cara, então eu já estou instalando ele. E o Nano, nós vamos precisar do Nano. Eu vou dar um Enter, ele vai começar a fazer a instalação. Eu gostei muito do Pacman, porque ele é muito rápido, né? Eu vou pausar o vídeo aqui e eu retorno quando ele acabar de fazer a instalação, ok? Agora, ele já terminou, né, de estar fazendo a instalação do pacote Base Devil, Linux Fair e tal, todos aqueles pacotes que nós instalamos. Ele deu um total ali, ó, de 12,9 segundos, tal. Então, ele te dá algumas informações ali e tal, 43% da CPU, enfim. Agora, o que nós precisamos de fazer para terminar essa instalação do nosso Arch Linux? Eu vou limpar aqui. Nós precisamos gerar o arquivo fstab. O arquivo fstab é aquele arquivo que ele é responsável por gravar as informações de cada disco, de cada partição, cada um que vai botar, enfim. Resumidamente é mais ou menos isso, ok? Então, o que nós vamos gerar ele? Nós vamos entrar e nós vamos dar um gen fstab menos U maiúsculo. Lá na Wiki, ela dá uma informação mais ou menos assim, ó. Gerar um arquivo fstab, use U ou -L, -U ou -L, para definir a UID ou rótulos. Se você tem um pouco de conhecimento, você vai entender o que eu estou falando. Tem a UID, ela vai setar cada partição por numeração e rótulo por nome. E nesse caso aqui, eu acho melhor por UID, ok? Então, por isso nós vamos usar o U, que é de UID, e se fosse o L, é de rótulo, ok? Fica a seu critério, mas eu usei o U e eu recomendo utilizar o U. O que nós temos que fazer? Barra MNT, que é onde está espaço, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente vai dar um espaço, onde está montada a nossa partição raiz. E nós vamos jogar esses arquivos, essas informações que o gen fstab vai gerar, nós vamos pegar, ó, maior, nós vamos jogar dentro de barra mnt, barra etc, e vamos criar o arquivo fstab. Então você pode dar, ó, ele já gerou. Vamos verificar para ver se deu tudo certo, ok? Então, nós vamos dar um cat barra mn... Opa, tá errado. mnt
barra etc fs tab. E aí ele gerou, ó. Vamos analisar aqui para não ficar o id, olha lá, ele pegou por o id, que é a numeração, o barra, que é raiz, btrfs, ele tá, se a gente procurar ali, barra dev barra sda3, que foi onde eu montei, o VDA1, ele tá na vfet, que é a partição de boot. O VDA4, que é a minha partição de home, ele tá montado na minha partição e assim por diante, ok? Beleza, tá certinho aqui agora. Agora, nós vamos entrar com o chroot no nosso sistema instalado. Vamos fazer algumas modificações e eu acho que tá chegando ao fim. Então, vamos lá. Nós vamos entrar no chroot. Nós vamos dar um art menos chroot. Dessa forma aqui, art-chroot barra mnt, que é onde está botado a nossa partição raiz. Pronto, vocês viram que mudou ali, ó, de root, art, ISO, de vermelho para branco. Então é porque a gente acessamos a outra instalação, a instalação que nós acabamos de fazer. O que nós vamos fazer agora na instalação? Nós vamos definir o fuso horário. Nós vamos criar um link simbólico, ok? Nós vamos dar um ln menos sf barra usr barra share zone info barra, aqui que tá o segredo. Se a gente der um tab aqui, ó, ele vai te dar um monte de lugar. Mas, por exemplo, nós temos América, que é onde nós estamos, né? América, ele tem ali Brasil. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Brasil e der um tab, nós precisamos da localização. Ele só tem aqui Fernando de Noronha, este e este, eu acho que é leste ou oeste, alguma coisa desse tipo aí, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Colocar aqui, ó, América, opa, tá errado, é letra maiúscula, ó. É o que eu apaguei, né? É zone info barra América, e se a gente der um tab aqui no América, ele tem um monte. Eu vou dar um enter aqui, ó. Ele tem Bahia, Belém, o que mais que ele tem ali? Campo Grande. Eu não achei Brasília aqui, e no meu caso, eu tenho o São Paulo, ó. Então, aqui eu tô em São Paulo. É essa localização que eu vou pegar. Eu acho que se você pegar... Depende, né? Porque se você estiver no Nordeste, lá tem uns lugares que é diferente o horário, eu não sei. Mas, enfim. Esse é o caminho que eu vou te dar. Eu preciso de pegar São Paulo, ok? Então, eu vou dar um espaço, vou jogar ele lá em barra etc barra local, opa, é local time, tá? Esse arquivo ele não tem, nós vamos criar. Pronto, eu criei um link simbólico de usr share zone info América São Paulo para o arquivo etc local time. A gente criamos esse arquivo local time. E agora nós vamos executar hclock, tá? hwclock menos sysTOHC, ok? E vamos dar um enter. Pronto. Agora nós vamos verificar, ó, date. Agora são 17h19, né? Certinho, tá? O horário tá certinho. Agora nós atualizamos o horário do nosso sistema. Como eu falei lá no começo, que eu não consegui, o do Live CD eu não consegui alterar. Eu fiz os comandos e ele não altera, tá? Por isso que eu falei que depois, mais pra frente, a gente ia alterar tudo certinho. Então o horário tá funcionando legal. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos editar a localização. Nós vamos ter que fazer aquele mesmo esquema que a gente fez pro Live CD. Por quê? Lá no começo a gente fizemos aquelas configurações pro Live CD para nós poder fazer a instalação. Agora nós já estamos fazendo dentro do nosso sistema pelo chroot. Então eu vou dar um nano barra etc barra locale.gen. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema de fazer o tirar o comentário, né, do PT, BR, lá, o tal. Então você vai rodando até lá embaixo, lá, ó. Bom, eu acho que eu já passei, né? ptbr.utf8 espaço utf8. Vou tirar o hashtag, vou dar um Ctrl X, IES, ali ele tá com IES ainda, tá? Mas quando você entrar no sistema ele muda. Ele vai mudar agora, na verdade, né? A gente vai mudar isso agora. E aí nós vamos gerar, né, as configurações que nós fizemos com locale menos gen. Pronto, ele vai gerar lá, ó, ele só achou a gente aqui no nosso sistema instalado, nós só temos o português do Brasil. Depois nós vamos criar o arquivo, nós vamos dar um nano barra etc barra locale. Nós vamos criar, ele não tem, .conf, onde nós vamos colocar aquela variável lang, tudo em letra maiúscula, igual pt minúsculo, underline br maiúsculo, ponto utf
maiúsculo menos 8. Vou dar um Ctrl X, agora ele já está em português, tá vendo? Sim e Enter. Nós criamos esse arquivo, locale.conf. Agora, nós vamos definir o layout do teclado. Ó, só que o meu aqui está funcionando, só que nós vamos definir o layout do teclado para tornar as alterações persistentes do nosso sistema instalado, tá? Então, nós vamos nano/etc/vconsole.conf. E aí, nós vamos digitar em letra maiúscula keymap igual BR em letra minúscula menos ABNT2, que é o layout do meu teclado. Vou dar um Ctrl X, S, Enter. Feito isso, nós vamos configurar a rede. Vamos criar um hostname. Este hostname, lembra quando você fica ali no seu terminal? Tipo, o seu nome, usuário, né? Por exemplo, o meu Rodrigo, e eu coloco o nome da minha máquina de RB Games. E esse hostname é o que vai ficar ali. Nós vamos criar esse arquivo, nós vamos dar um nano/etc/hostname, tá? Ele não tem, dessa forma aqui, hostname. Vou dar um Enter, dentro nós vamos colocar o nome. Por exemplo, eu vou colocar RB Games, que é o que eu sempre ponho, Ctrl X, S, Enter. Depois, nós precisamos adicionar as entradas correspondentes aos hosts. Não tem nada a ver com hostname, tá? Esse é hosts, é outro. Então, nós vamos dar um nano/etc hosts. É isso, é assim mesmo. Ele já tem alguma coisa ali, mas nós precisamos aqui colocar isso aqui, ó. Ó, eu vou colocar 127.0.0.1. Isso é o endereço de loopback da rede, tá? Isso é mais coisa de rede, também não vamos entrar muito em detalhe. Eu vou dar um Enter aqui, ó, para ficar mais organizado. E aí eu vou colocar local, hosts.local. Isso aqui é bem chato, você tem que digitar certo, tá? Domain. Assim. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar até um tab aqui, ó, para ele ficar bem mais organizado. E aqui eu vou dar um tab novamente e eu vou digitar local hosts. Vou dar um Enter, vou colocar 2.2.1, vou dar um tab, 2 tabs, né? Vou repetir local hosts ponto local domain. E vou dar um tab e vou colocar local hosts. Vou dar um Enter, vou repetir o loopback, que é 127.0.0.1, vou dar um tab e aqui eu vou colocar o hostname que eu coloquei lá, RB Games, você põe o que você colocou, ponto local domain, ok? Vou dar um tab e vou colocar RB Games novamente, vou repetir. Uma dica, isso aqui tá lá vai estar no arquivo de texto. Se você quiser se você tenha, né, aquelas configurações no seu roteador, para sua máquina pegar sempre um IP, você venha e troque aqui, ó. Na primeira linha, você coloca o IP que a sua máquina pega fixo e na última linha aqui, você troca o 127.0.0.1 pelo IP correspondente que você coloca para sua máquina sempre pegar, ok? Vou dar um Ctrl X, S, Enter. Depois, nós temos que definir uma senha de superusuário, uma senha de root. O que nós vamos fazer? Passwd, vou dar um Enter, ele vai pedir a senha. Eu vou digitar aqui 1, 2, 3, 4, ok? Só porque é uma máquina virtual. Eu vou digitar 1, 2, 3, na verdade. 1, 2, 3. Vou dar Enter, ele vai pedir para repetir a senha. 1, 2, 3. Pronto, senha atualizada com sucesso. A próxima parte aqui? Bastante coisa, né, gente? Nós vamos adicionar o usuário. Vamos criar a nossa home. Vamos criar um grupo, adicionar ele a alguns grupos. Enfim, user add menos M para ele criar a Homer, espaço menos G, que é para ele criar o grupo. Ele vai criar o grupo users, menos G maiúsculos, que é o grupo com mais permissões, algumas coisas do tipo. Se você quiser saber tudo, você põe aqui menos help. Ele vai te dar todas as informações, ok? Vou ter que digitar tudo de novo aqui, menos M, menos M, menos G, users, menos G maiúsculo, tá errado, menos G maiúsculo. E aí nós vamos colocar no EL, EHL, 2E, vírgula, não dá espaço, vírgula, storage tem um G aqui no final, vírgula, power. Pronto, nós vamos dar um espaço, dar um menos S pra gente ter permissão no terminal, ok? Pra gente fazer as coisas no terminal. /bin/bash.
E depois, se você colocar ZSH, enfim, aí você já, se você sabe colocar, você sabe como fazer. Aqui nós vamos usar o bash, ok? Vou dar um espaço e vou criar o meu usuário, que vai ser o Rodrigo. Eu vou criar o meu usuário. Vou dar um enter, olha lá. User add, grupo well storage não existe. Deu ruim. Deixa eu ver se eu digitei errado aqui. Eu digitei certo. Ó, então onde que tá o erro aqui, ó? Tá vendo? Esse cara aqui, ó, é menos G maiúsculo, tá? Então a gente tem que se atentar muito, porque no que digita para não dar erro. Agora sim, o grupo storage, vamos ver se não tá errado esse cara aí também. Eu acho que eu escrevi storage. Ó, no arquivo de texto tá certo, tá? E eu que fui esbaforido aí e digitei errado. Pronto, agora foi, ok? O terminal é o seguinte: se ele reclamar é porque tem errado, se ele não reclamar é porque você foi com sucesso, ok? Então, beleza, agora foi certo. Nós vamos colocar o usuário no sudo. Nós vamos dar um nano /etc /sudoers, esse cara aqui. O que você vai procurar? Você vai rolar até aqui embaixo aqui, ó. Vamos rolar até aqui embaixo aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Onde tem aqui, ó, o root, você desce aqui, ó, para baixo, o el. Você tá vendo que tem dois el, tá? Nós temos o primeiro el, você descomenta ele. Dá um Ctrl X, sim, Enter. Nós já colocamos nosso usuário no sudo. Isso tudo tá lá explicadinho no arquivo de texto. Agora nós vamos fazer a instalação do Groovy e outros pacotes necessários. O Groovy nós vamos instalar assim, ó. Nós vamos dar um pacman -s maiúsculo, tá? O S tem que ser maiúsculo. Nós vamos instalar o DOSFS Tools. DOSFS Tools. Dá um espaço, o M Tools. Dá um espaço, UOS -prober, espaço Groovy, espaço network -manager -applet. Desta forma, vamos dar um espaço, vamos dar um work manager, tudo junto, tá? Manager, tem um R no final, deixa eu ver se eu coloquei no outro, espaço WPA. Isso aqui é são tudo coisas de rede, tá? Enfim, WPA underline, não é menos, é underline, supplicant, desta forma aqui, ó. E nós vamos instalar o wireless underline também, tools, desta forma aqui, se você tá com o wireless, né? E vamos instalar o dialog. Isso aqui é algumas mensagens de texto que se aparecem no terminal. E vamos instalar também, muito importante esse cara aqui, o DHCP CD, tá? Depois eu vou mostrar por quê. Vou dar um enter, alvo não encontrado. Eu escrevi errado aqui, ó, wireless. Pronto, agora ele vai, eu vou digitar assim, e aí, né, ele vai fazer a instalação disso aí. Tudo isso que nós estamos fazendo agora é dentro do nosso sistema instalado. Nós ainda não estamos nele, nós estamos pelo chroot, né? Daqui a pouco a gente vai reiniciar e vai ver ele subir. Pronto, já instalou bem rápido. Agora nós temos que instalar o Groovy. Tem um macete assim. Se você está em modo Legacy, o que você vai fazer? Presta muita atenção. Eu vou digitar aqui só para você ver. Você está em modo Legacy, que é o modo BIOS, tal. Você vai digitar o Groovy -install. Opa, não está digitando. Agora então vamos lá. Eu vou digitar o Groovy -install -target igual e 386 -pc espaço /dev /pda. Esse aqui é o HD em questão, ok? Ele já encarrega de ver onde que tá o boot, mas é o HD em questão. Por exemplo, se você tivesse feito SDA1, SDA2, aquele esquema todo lá no começo, então você usaria o SDA. Se você tivesse feito NVMe, você usaria o NVMe 0N1, entendeu? É o HD todo. Então eu vou dar um espaço. E aí, você daria Enter, modo Legacy. Depois que você fez isso, você daria um Groovy -make config -o /boot /groovy.cfg. Você faria isso, lembra lá que lá na base Deb a gente dá update Groovy? É isso aqui, para ele atualizar o Groovy, ver o que foi, o que não foi e pronto, fazer o boot. Mas eu também não vou dar esse, por
que o meu tá em modo EFI. Eu sei que a maioria das pessoas utilizam esse modo. Eu já vi alguns comentários que dizem que não tem nada a ver, mas tem muita diferença sim. Enfim, então vamos lá. Agora, o modo EFI é diferente, é completamente diferente. Isso tudo tá lá no arquivo de texto explicado. Eu vou dar um pacman -S maiúsculo, grub, vou instalar o grub de novo e vou instalar o EFI, put, tudo junto, mgr. Ó, ele vai, eu vou colocar aqui ele vai reinstalar, que é o grub, a gente já tinha instalado, mas enfim, vou limpar. Agora nós vamos dar um grub -install, tem que dar um espaço, tá? Depois do install, você dá um target igual x86_64. Vocês já viram que mudou o negócio, tá? EFI, espaço, EFI, né? Directory. Então, digita certo para não dar ruim a sua instalação, ok? Vamos confirmar aqui, ó. Grub install, target igual x8664 -EFI, espaço, -EFI, directory igual. Agora nós vamos pôr /boot o EFI, que foi aquilo lá que nós criamos, ok? Vamos dar um espaço, esse aqui é mais chato do que o Legacy, né? E vamos dar bootloader. Opa, não tem o S. Bootloader, tá certo? Tá certo. -id igual art_grub, ok? Feito isso, vou dar um enter e vai instalar, ó lá, sem erros reportado. Então, foi sucesso. Você fazer tudo isso e dar erro, né? É chato pra caramba. Agora, nós vamos dar aquele comando, o grub -mkconfig -o /boot /grub.cfg. Vou dar um enter, ó, ele vai atualizar o meu grub. Agora, nós podemos reiniciar. Eu vou reiniciar esse camarada aqui pra gente ver. O que nós podemos fazer? Reboot now. É agora, né? Vamos rebootar agora. Tem um erro aqui. Isso é legal que aconteça, porque pode acontecer contigo. Nós vamos ter que dar um exit. Exit, porque nós estamos no chroot. Vou sair do chroot, eu voltei pro meu live CD. E agora sim eu vou dar um reboot now. Agora ele vai dar o reboot aí e tal. Agora aí, ó. Tudo certo, cara. Se você chegar nessa parte, a sua instalação foi perfeita. Fechou. Eu vou entrar aqui no Arch Linux. É isso, Rodrigo. Cadê a interface gráfica? Calma, que nós não instalamos. Teve uma falha, tá? A gente vai criar a senha, que a gente não criamos a nossa senha de usuário. É muita coisa, tá? Peço desculpa, é muita coisa, mas quando você reiniciar, né, que chegou naquela parte, reiniciou, ali você pode desligar sua máquina, pode tomar um banho, pode dar uma relaxada, porque é chato, né? Esse tutorial é chato pra caramba. E aí, depois você pode ligar e ela vai ligar nessa tela aqui, que aí nós vamos começar a fazer a interface gráfica dele. Mas eu esqueci de colocar a senha para o usuário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Você vai ter que logar como root, ó, root, vai digitar a senha que você criou lá para root, e agora nós vamos colocar passwd Rodrigo. Vai colocar assim, eu vou dar um enter, ele vai pedir a senha, eu vou colocar, eu sempre tenho eu costumo colocar a mesma senha de root para a mesma senha de usuário, vou colocar aqui a mesma, vou dar um enter, vou confirmar, vou dar um enter, agora eu vou dar um exit, pronto, e vou digitar Rodrigo, vou digitar a senha, 1, 2, 3, pronto, tô logado, tá? Eu esqueci desse detalhe, mas eu esqueci mesmo aqui, passou despercebido. Isso aqui tá lá depois que a gente colocar o meu usuário em sudoers, tem lá criar a senha de usuário no tutorial, tá? Para você não errar. Como eu errei, eu tô mostrando aqui no vídeo para você não se perder. E se você tiver esquecido, você também faz, ok? Agora você pode desligar a sua máquina, pode, como eu falei, relaxar para depois voltar para outra parte do tutorial. E se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até a segunda parte.